Bom dia, meus irmãos. É um prazer revê-los sempre, uma honra e um privilégio trazer a palavra de Deus. Sempre que a gente ensaia voltar, de repente volta tudo da pandemia, tem algum tipo de complicação, né? Para aqueles que começaram a contar no começo da pandemia, né? D1, D2, D3, deve estar o quê? D700 e quanto, né? Acho que a gente já perdeu as contas de quantos dias a gente está nessa luta diária entre abre e fecha de instituições e de restrições, mas o melhor de tudo é que nós estamos aqui, na casa de Deus. Fico feliz de rever os irmãos, fico feliz de ver que os irmãos estão bem, e nós ficamos felizes de ver, de novo eu vou chegar nesse ponto, como a igreja conseguiu sobreviver e sobreviver bem, e crescer e aprender nesse período de dificuldades. Porque, afinal de contas, o cristianismo floresceu na dificuldade. Afinal de contas, nós fomos treinados e forjados na dificuldade. Eu sempre brinco que o problema do cristão é quando tudo está bem. A gente não sabe o que faz, né? Está tudo bem na vida, ninguém sabe o que faz. Mas teve dificuldade, a gente tem uns 10 versículos na cabeça de cor, para saber o que fazer. Porque se formos ler a palavra de Deus, o Antigo Testamento inteiro é perseguição, é guerra, é dificuldade, é fome, é confronto. O Novo Testamento é perseguição, a igreja escondida, sendo perseguida, os irmãos martirizados. A parte boa da igreja não está na Bíblia. Quando a igreja cresce, quando a igreja se expande, essa parte não está. Essa parte foi algumas centenas de anos depois, e às vezes nós ficamos no nosso conforto, e a gente faz o que no conforto? A gente louva e glorifica a Deus, mas a igreja fica procurando batalhas, né? Já notaram isso? Já tive essa conversa com o pastor, né? Na falta de uma batalha verdadeira, a gente procura batalhas, porque a gente quer batalhar, a gente foi forjado na batalha, então a gente tem essa dificuldade de louvar e adorar a Deus no conforto. Então nós fomos forjados na dificuldade, nós estamos passando ainda por dificuldades, e é isso que nós sabemos fazer. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 9 a 10. Segunda aos Coríntios 12, de 9 a 10. Paulo falando sobre um tema que talvez, de certa forma, vá um pouco na contramão daquilo que nós vemos e ouvimos hoje ao nosso lado, nas redes sociais, na mídia, em tudo aquilo que nos cerca em termos de informação, que é um tema recorrente na palavra de Deus, principalmente na pregação de Paulo, que é a fraqueza do ser humano, suas dificuldades, os seus defeitos, as suas falhas. E diz Paulo assim na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é uma palavra muito necessária, meus irmãos, nos tempos de hoje. Até conversei com o pastor antes da pregação. Aqueles que têm rede social ou que de alguma forma são expostos a isso, eu particularmente não tenho, mas obviamente sou informado, né? Não estou vivendo dentro de uma caverna, então eu sei o que se passa. Agora virou moda esse desafio de 5 curiosidades sobre mim. Todos estão fazendo, desde pessoas formadores de opinião, até pessoas filósofos, né? Vocês que escutam o Karnal, o Cortella, todo mundo aderiu a esse desafio de 5 curiosidades sobre mim. E as redes sociais, e aqui longe de fazer uma crítica ao meio, uma vez que
internet, rede social, é um meio. Ele pode ser usado para a glória de Deus, ele pode ser usado como nós estamos usando agora, como nós utilizamos durante a pandemia, por exemplo, na reprodução ao vivo dos nossos cultos de oração. Ele pode ser usado para a divulgação de conteúdo médico sério, mas ele também pode ser usado de uma forma errada, de uma forma pejorativa, dando voz à politização, por exemplo, da pandemia, dando voz, por exemplo, a teorias da conspiração, a movimentos anti-vacina, a coisas completamente absurdas, que muitas vezes têm a sua voz nesse tipo de rede social, e por conta do chamado algoritmo, onde as pessoas elas recebem as informações apenas daquilo que ela curte, daquilo que ela gosta, isso dá a sensação de que, meu Deus, eu estou absolutamente correto, porque as pessoas que me cercam, o mundo inteiro dá aquela sensação de que o mundo inteiro concorda comigo, que afinal de contas, eu só ouço e eu só falo para aqueles que seguem aquele mesmo conteúdo e estão na mesma linha do que eu penso. Longe de ir contra o meio, longe de ir contra a rede social, mas desde já fazendo uma crítica do uso que se faz dela, eu descobri com essas 5 curiosidades sobre mim, que, meus amigos, nós estamos cercados de pessoas, que já eram bonitas e que já eram felizes, porque a rede social fez isso. Ela fez com que nós crêssemos que todos são bonitos e felizes, todos são magros, ninguém tem nenhum defeito estético, todos são felizes. Aí no dia seguinte você descobre que o casamento acabou, mas até ontem era feliz. E eu acho que eu tenho, pelo visto, a pior vida do mundo, porque pelo visto todo mundo é magro e feliz, e a gente só engorda e tem problema na pandemia. Então, além de saber que as pessoas são magras e felizes e bonitas e tudo mais, agora nós sabemos que elas são geniais. Ou seja, a rede social, além de entrar na estética, além de entrar no sentimento da felicidade, agora ela entrou no conteúdo do que o indivíduo pensa. Estou cercado de poliglotas, estou cercado de pessoas bem-sucedidas, estou cercado de pessoas que são gênios dentro de casa, que são multitarefas, que fazem coisas que eu nunca sonhei em fazer, que estudam aula de mandarim, de coreano, disso e daquilo outro, são extremamente produtivas. E eu fico me questionando qual será o ponto de vista bíblico sobre esse tipo de divulgação de uma vida exclusivamente bonita, feliz e bem-sucedida. Eu digo exclusivamente porque nós ainda partimos do pressuposto que essas coisas são verdades, apesar de que nem sempre é. Mas eu não duvido que pessoas façam curso de mandarim, eu não duvido que pessoas sejam poliglotas, eu não duvido que pessoas sejam produtivas, mas será que as pessoas elas são 100% assim o tempo todo? E mais, será que isso leva a glória para Deus? Ou será que isso leva a glória apenas ao homem e a si mesmo? E faz com que as outras pessoas ditas normais que olham para isso, elas talvez se sintam diferentes ou se sintam pior pelo fato de que todos nós sabemos que ninguém é assim o tempo todo. E eu já começo falando do panorama geral da Bíblia, de que a Bíblia talvez seja o livro mais sincero dentre os livros sagrados, longe de querer colocar a Bíblia do lado do Alcorão, do lado da Bhagavad Gita, do lado de tantos outros livros sagrados. Seguramente a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, mas a Bíblia ela é absolutamente sincera e honesta naquilo que ela fala e reporta sobre os grandes homens de Deus. Eu não tenho dúvida que os relatos vétero e neotestamentários do agir de Deus são verdadeiros. A Bíblia reporta Deus entrando na história da humanidade e agindo poderosamente, abrindo o Mar Vermelho, falando com Moisés no Monte Sinai, libertando nações, destruindo nações,
entrando na história da humanidade através de um nascimento virginal, se fazendo homem, morrendo por nós, garantindo salvação. Então nós vemos atos poderosos de Deus do lado de homens como nós. Grandes homens de Deus, que têm o seu nome, inclusive, Deus não se omitindo e não se envergonhando de ser chamado pelo nome desses homens. Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E diz o autor aos Hebreus que Deus não se envergonha de ser chamado Deus desses homens. Mas Abraão mentiu, escondendo a sua verdadeira relação com Sara. Isaque mentiu, Moisés desobedeceu a Deus, Davi mentiu, traiu e matou. Todos os grandes profetas tiveram seus problemas. Pedro negou a Cristo, não uma, não duas, mas 3, para dizer que era uma coisa absoluta. Não foi não entendi a pergunta, foi consciente. Todos os grandes homens de Deus, eles são relatados como homens, mas em momento algum a Bíblia se exime de mostrar suas falhas, os seus defeitos, em todas as esferas da vida, não só na esfera ética e moral, mas nós temos assassinos. Se levarmos em consideração o que Davi fez, se fosse para um tribunal, colocar o indivíduo na frente da batalha, fazer o quê? Vamos colocar na linha de frente. O primeiro tiro é em cima do marido de Batseba. E aí nós vemos que esses são os grandes homens de Deus, que apesar dos seus defeitos e que apesar das suas falhas, foram transformados e foram trabalhados, de forma que hoje nós dizemos que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus de Pedro e Paulo, única e exclusivamente para a glória de Deus. A Bíblia não omite o sucesso desses homens, mas a Bíblia também não omite as suas fraquezas, as suas dificuldades. E cá entre nós aprendemos muito mais com o Davi que trai a mulher, que manda matar, com o Davi que peca e escreve o Salmo 51, do que com o Davi que mata Golias. Nós aprendemos muito mais com o pai da nação que mente, como nós mentimos no dia a dia, e recebemos o perdão de Deus quando nos arrependemos. Nós aprendemos muito mais do que com o homem que larga da sua terra, que faz uma atitude que pode ser entendida como uma atitude única, que só ele fez. Nós aprendemos muito mais com Moisés, que contende com Deus nas suas orações, que Deus manda fazer uma coisa e ele conversa: olha, se não for na frente do povo, eu não vou. Que Deus manda tocar na pedra e ele bate com raiva. Nós aprendemos muito mais com esse Moisés humano, com esse Moisés que mostra características nossas, do que com Moisés que abre o mar vermelho. Quantos de vocês se sentem capacitados a abrir o mar vermelho? Quantos de vocês acham que têm a fé de ouvir a voz de Deus para abrir um mar, ir lá com um cajado e seguir fielmente essa palavra? Quantos de vocês se sentem capacitados a, como Abraão, largar tudo, sua família, sair para uma terra que você não sabe onde é? Poucos de nós têm essa fé tão grande para fazer essas atitudes, ainda que Deus poderia fazer isso com qualquer um de nós, mas todos nós nos identificamos com esses homens e mulheres de Deus que na sua natureza humana mentem, traem, desobedecem a Deus, contendem com Deus nas suas orações e muitas vezes falta a fé para acreditar que aquilo que pedir a Deus de fato vai acontecer. Então, meus irmãos, nós aprendemos mais nas fraquezas dos grandes servos de Deus do que nas suas glórias. Nós aprendemos muito mais nas fraquezas desses homens do que nos seus grandes feitos. Ainda que tanto uma quanto outra glorifiquem a Deus, porque não foi Moisés que abriu o mar vermelho, foi Deus através dele. Porque não foi Davi que foi um grande rei, mas foi Deus que reinou a nação através dele. Então eu trago aqui, meus irmãos, essa discussão acerca de qual é a nossa posição
em cima dessa grande questão de mostrar as suas qualidades para as outras pessoas. Eu não tenho dúvida, baseado numa doutrina muito fundamental bíblica, não vou dizer que é uma doutrina reformada, porque não é reformada, ela é bíblica, que é da depravação total da humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Nenhum ser humano é perfeito o suficiente para atingir a justiça de Deus. Então só tem uma certeza sobre mim e sobre vocês: todos nós erramos. Todos nós pecamos. Ainda convertidos, ainda com o Espírito Santo, ainda salvos, nesta terra, ainda convivemos com a presença do pecado. Ainda que não estejamos debaixo do poder do pecado, porque Cristo nos liberta do poder do pecado, ainda temos que conviver com a presença dele. Salvos da presença do pecado só na eternidade. Então não há dúvida que essa doutrina bíblica deixa muito claro que todos pecam, todos pecaram. Veja, meus irmãos, vou trazer como paradigma o nosso querido apóstolo Paulo, até por ser o mais prolífico escritor do Novo Testamento, aquele que sem dúvida nenhuma mais contribuiu com as cartas. Eu fico pensando como Paulo faria as 5 curiosidades sobre ele, né? Aliás, em alguns momentos das suas cartas, Paulo deixa transparecer algumas qualidades que ele tinha como pessoa e fala um pouco sobre si, sobre a sua vida, sobre o que ele julgava que era uma qualidade, sobre as suas dificuldades. Paulo, os irmãos devem saber, talvez seja uma das personalidades mais interessantes do Novo Testamento. Seguramente por sua conversão, diferente das nossas conversões, a não ser que tenha alguém aqui que tenha visto Cristo ressuscitado quando se converteu, para se igualar à experiência de Paulo. A experiência de Paulo na sua conversão foi única. O indivíduo cavalgando com sede de sangue para entregar carta denunciando os nossos irmãos da igreja primitiva, ele tem um encontro com Cristo ressuscitado e a partir dali uma verdadeira conversão se segue, de forma que esse perseguidor da igreja se torna o grande apóstolo, e ele mesmo na sua carta aos Gálatas deixa claro que ele era um apóstolo da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai, não da parte dos homens. Ele seguramente reconhecia a singularidade do seu ministério, e em algum momento ele diz que foi escolhido no ventre de sua mãe para esse ministério. Então Paulo tinha uma vida extremamente peculiar no sentido da sua conversão e do seu ministério. E em Filipenses, eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 6. Paulo conta um pouco do que seria uma biografia sua, falando das suas credenciais. O começo do texto, a gente vai ler agora o texto juntos, mas pode parecer uma espécie de você sabe com quem você está falando. Isso é um texto, uma frase que o brasileiro gosta, mas você sabe com quem você está falando? Então Paulo me diz, com quem que eu estou falando? Ele vai me dizer, bem que eu poderia confiar, versículo 4 de Filipenses 3, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você sabe com quem você está falando? Você não está falando com um indivíduo qualquer. Você está falando com Paulo de Tarso, hebreu dos hebreus, um descendente direto de Abraão, da tribo de Benjamim, mas não era só um judeu qualquer, fariseu,
ia além da lei, fazia aquilo que aos olhos dos homens era uma coisa absolutamente piedosa. A lei manda fazer X, eu vou fazer 2X. A lei manda fazer isso, eu vou fazer mais que isso. Zeloso. Segundo ele, conforme a justiça que há na lei, a justiça dos homens, aquilo que as pessoas aos olhos nus poderiam ver na sua atitude, irrepreensível. Cidadão de Roma. Isso fica claro no livro de Atos, quando ele apela às autoridades. Nascido em Tarso, cidadão de Roma. Vejam vocês, meus irmãos, que Paulo poderia participar dessa brincadeira da rede social escrevendo isso: 5 curiosidades sobre mim. Hebreu dos hebreus, fariseu, da tribo de Benjamim, cidadão romano, apóstolo da parte de Jesus Cristo, na minha conversão vi a Cristo ressuscitado. Olha que seria interessante, né? Essa visão acerca de Paulo. Agora, o que ele mesmo, Paulo, acha sobre isso? Se a gente terminasse de ler o texto aqui, a gente poderia sair com a impressão de que Paulo estava se gabando não só da sua posição sociocultural, como também do fato de ter sido um eleito de Deus para o ministério. Mas sigam no texto e vocês vão observar que no versículo 7 ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém, meus irmãos? Então, sabe tudo isso que ele falou dele? Sabe tudo isso que ele citou, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim? Sabe o que Paulo considera sobre isso? Esterco, refúgio, perda. Nada disso tem valor. Absolutamente nada disso é importante para ele. Quando Paulo também foi falar aos coríntios, ele disse muito claramente que entre os coríntios ele não se propôs a falar com palavras de sabedoria, mas ali ele só pregava a Cristo e este crucificado. Paulo nunca utilizou as suas credenciais de apóstolo chamado por Deus, de cidadão de Roma, para falar às igrejas, mas ele sempre enfatizou as suas dificuldades, ele sempre enfatizou o seu sofrimento, ele sempre enfatizou o peso que as igrejas colocavam sobre ele. Então é interessante observar, meus irmãos, e aí eu volto para o texto principal, que Paulo considerava que aquilo que era mais útil, que aquilo que era mais necessário e que aquilo que mais glorificava a Deus não era a sua força, não era a sua origem, não era o seu zelo, mas eram as suas fraquezas. E eu digo para vocês que se Paulo participasse dessa brincadeira hoje, que se Paulo pudesse dar voz a 5 curiosidades sobre ele, essas curiosidades não seriam essas que eu citei, mas eu trago aqui a proposta de falar mais 5 curiosidades sobre Paulo, que talvez os irmãos não saibam, mas que Paulo, primeira curiosidade, perseguiu a igreja de Cristo e não só isso, consentiu com a morte de Estevão. Ou seja, foi conivente com o assassinato do primeiro mártir da igreja, conforme Atos capítulo 8, versículo 1. Paulo tinha um espinho na carne, segundo o seu relato, e esse é o texto que fala sobre isso, de 2 aos Coríntios 12, e mais, orou 3 vezes e teve a sua oração recusada. Olha que curiosidade interessante, né? E você orando, imagino qual seja o motivo das suas orações e acha que Deus vai responder todas positivamente, né? Eu gosto muito quando a gente diz que a gente ora
não para mudar a mente de Deus, mas para mudar a nossa e se adaptar à mente dele. E foi exatamente o que Paulo fez. Ele teve 3 das suas orações recusadas por Deus, e a resposta que Deus deu a ele foi exatamente o texto principal que nós lemos. Ele pedia para que esse espinho na carne ele fosse retirado dele. Não se sabe até hoje o que seria isso, se seria uma enfermidade, se seria algum tipo de doença, se seria algum tipo de comportamento, mas fato é que Paulo dizia que esse espinho na carne era para que ele não se gloriasse. E a resposta que Deus dá à oração de Paulo não era a resposta que ele esperava, não era a retirada desse espinho na carne, mas era a resposta de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder, diz Deus a ele, se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, você vai continuar assim, fraco, mas a minha graça vai ser suficiente para você. Essa foi a resposta de Deus, mas o que ele fez como pedido foi recusado. Paulo teve, outra curiosidade sobre ele, um ministério dificílimo. Você lê o Novo Testamento, o ministério de Paulo, a primeira vez que eu li, ainda quando adolescente, o livro de Atos, eu olhei para aquilo e eu fiquei absolutamente assustado. Meu Deus, servir a Deus é isso? O indivíduo vai numa viagem evangelística, o barco naufraga, o pessoal quer jogar ele no mar, uma confusão. Eu achando, na minha novo convertido, que quando a gente ia em nome de Deus, Deus preparava um caminho de flores para a gente caminhar, e a gente pisava, e as flores iam nascendo, e as portas se abriam, e tudo era fácil. E aí eu vi o grande apóstolo citando, segundo aos Coríntios 11, que eu vou pedir para os irmãos abrirem e ler, porque eu acho que é um texto extremamente instrutivo, naquele propósito, de falar não sobre os méritos, mas sobre as grandes dificuldades do apóstolo, que aliás ele se delonga muito mais nisso do que nos seus méritos. E ele fala em 2 aos Coríntios 11, a partir do versículo 23, ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 1 de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então esse é o grande apóstolo. Apresento para vocês o grande apóstolo no seu grande ministério. Eu apresento para vocês o grande apóstolo Paulo, um homem que, saindo, amando de Deus para anunciar o evangelho, passou frio, fome, nudez e foi açoitado. Esse é o grande apóstolo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o grande apóstolo. E talvez vocês não saibam que o ministério dele foi esse. Aliás, é muito paradoxal que Deus escolha no ventre da mãe um homem para seguir o ministério e boa parte desse ministério seja preso. Os irmãos nunca pensaram sobre isso? Deus escolhe um homem para anunciar o evangelho e esse homem é preso. E Deus solta ele? Ele fica preso. É condenado e, última curiosidade sobre ele, alguém deve pensar, deve ter uma morte tranquila, como os bons servos de Deus, decapitado. Marte para a glória de Deus. Para coroar o final do seu ministério, Paulo, ele é decapitado, provavelmente no mesmo ano que Pedro, mas em lugares diferentes, fora da cidade de Roma, conforme fala a tradição cristã. Então, meus irmãos, é desse homem que nós estamos falando.
É desse grande homem de Deus que nós estamos falando. Então eu queria que os irmãos guardassem essas 5 curiosidades sobre o grande homem de Deus. Ele perseguia a igreja, ele consentiu com a morte de Estevão, ele tinha um espinho na carne, tinha uma dificuldade pessoal e teve a sua oração negada. Ele teve um ministério difícil, passou frio, fome, nudez, foi perseguido e por fim, última curiosidade, ele teve uma morte violenta para a glória do Senhor. Isso nos ensina muito mais, meus irmãos. Isso nos ensina muito mais, nos dá muito mais empatia, nos dá muito mais sensação de que nós podemos fazer também, e de que nós somos homens e mulheres de Deus, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como os seus servos, e que Deus está conosco da mesma forma. Às vezes, quando passamos as dificuldades do dia a dia, primeiro pensamento que vem, Deus não está comigo, certeza que não é de Deus, afinal de contas, se fosse de Deus, estava nascendo uma florzinha nessa parede. Se fosse de Deus, não ia ter essa dificuldade. Se fosse de Deus, imagina. E aí começa a citar textos bíblicos totalmente fora de contexto, porque eu nunca vi um servo de Deus precisar e padecer o pão e faltar o pão, como se o homem de Deus não passasse fome, não passasse sede, como se o homem de Deus não sofresse um naufrágio, como se o avião não caísse, como se todo servo de Deus tivesse que morrer durante o sono de forma totalmente tranquila, como se nós não tivéssemos as mesmas dificuldades de todas as pessoas. Então, meus irmãos, para finalizar, a grande reflexão que eu quero trazer para vocês é exatamente essa. Será que nós precisamos falar para as outras pessoas exclusivamente os nossos sucessos, dando aquela impressão falsa de que todos nós somos sempre, o tempo todo, bem-sucedidos e corretos e perfeitos? Ou será que não seria muito mais útil nós, além dos nossos sucessos, dos nossos testemunhos, nós também, de uma forma bíblica, passarmos os nossos fracassos, as nossas fraquezas e as nossas dificuldades? Apesar de o testemunho de coisas boas ser uma prática bíblica consagrada, eu não vejo nenhum texto bíblico diretamente te mandar falar do teu sucesso. Mas existe um texto bíblico em Tiago 5,16 dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros. O entendimento do homem de Deus, do escritor bíblico, é de que confessar pecados, e aqui eu estou extrapolando não só pecados, mas fraquezas e dificuldades que não necessariamente são pecados, isso faz com que nós cresçamos muito mais e que o nome de Deus seja glorificado de uma forma superior do que quando confessamos os nossos sucessos. Interessante, nas reuniões de oração, as pessoas geralmente enaltecem, ficam felizes, quando os irmãos, irmão, eu consegui um emprego, irmão, eu consegui isso, consegui aquilo, e fala do seu sucesso, do que Deus fez por ela. Isso é bom, mas sabe o que é melhor? Melhor do que isso é quando o irmão conta alguma dificuldade, é quando o irmão conta alguma fraqueza e pede ajuda do outro para que ele possa superar aquilo debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é muito melhor. Isso é muito melhor. Isso é melhor do que emprego, isso é melhor do que qualquer coisa que você possa falar. Então, eu faço aos irmãos o convite de um exercício, não precisam fazer isso na rede social, mas de que com as pessoas, vocês compartilhem aquilo que Deus fez de bom para vocês, mas vocês também compartilhem as fraquezas de vocês, as dificuldades de vocês. Os PGM estão aí e aquele é um momento absolutamente adequado para isso. O que os irmãos sabem sobre mim? Eu vou começar a falar 5 curiosidades sobre mim que vocês não sabem. Não sei se vai contar 5, vou falar agora de cabeça. Mas, por exemplo, eu fui reprovado no meu primeiro psicotécnico para tirar a carta de motorista. Não entendi direito aquela prova, tive que refazer. Tentei fazer um curso de alemão, fui reprovado na entrada. Nunca fiz depois por trauma da língua. Incapacidade imensa de cursar aquilo.
já tentei algumas vezes, me considero incapaz para aquilo. Apesar de dar aula e de falar todas as semanas, talvez Catiúcia seja uma das poucas pessoas que sabe disso, eu sou absolutamente tímido e tenho dificuldade imensa de falar em público. Todas as vezes que venho aqui falar para os irmãos ou que dou aula, eu tenho um verdadeiro pânico. Acho que não vai dar certo, minha frequência cardíaca vai para algo em torno de 150, eu fico absolutamente nervoso. Na minha defesa de tese de doutorado, em todas as grandes situações da minha vida, que eu tive grandes aulas para dar, ou grandes pregações, ou público muito grande, eu sempre fiquei nervoso, pensei em desistir de falar, e isso, as pessoas vão dizer para vocês assim, não, imagina, com o hábito, isso vai acabar. Não vai acabar. Não vai. Eu posso dar aula todos os dias vou sentir a mesma coisa. Eu tenho um verdadeiro pânico de viajar de avião. E diziam a mesma coisa, não, imagina, quando você viajar, vai passar. Não vai passar. Cada vez que você entrar no avião, pode ser todo dia. E teve épocas da minha vida em que eu cheguei agora, por conta da pandemia, estou viajando menos, mas viajava para dar aula no Ceará, agora recentemente, fui no Ceará, dar uma aula num dia, voltei no outro, ou seja, fiquei em trânsito no aeroporto durante muito tempo e todas as vezes é a mesma coisa. Eu tenho um verdadeiro pânico de viajar. Apesar de ser médico, cuidar de pacientes graves, passar catéter, quando eu colho sangue eu desmaio. E já me disseram, quando eu era estudante de medicina, que era impossível fazer medicina, porque eu tinha essa dificuldade de síncope vasovagal sempre que colhia sangue. Eu não tenho problema de colher o dos outros, só o meu. Ou seja, eu estou citando aqui para os irmãos dificuldades que nunca atrapalharam, graças a Deus, para a glória de Deus, nem o meu ministério, nem a minha profissão. E que estão presentes comigo, e seguramente, como Paulo, pastor, a minha oração foi recusada. Porque mesmo depois de mais, fazendo as contas aqui de cabeça para não errar, mas seguramente quase 25 anos na igreja, e mais de 10 anos de profissão, e pelo menos uns 11 anos como professor, nunca passou. Sempre tive as mesmas dificuldades e fraquezas, mas até aqui o Senhor me ajudou, graças a Deus. Então, meus irmãos, é assim que nós aprendemos uns com os outros. Deus sendo glorificado nas nossas fraquezas. Então, eu não tenho dúvida que os irmãos aqui, alguém faz mandarim, alguém está estudando coreano, alguém aqui falou com 2 anos de idade, alguém aqui com 3 anos de idade citava Shakespeare, alguém aqui é um gênio incontido. Não duvido de tudo aquilo e do potencial do que os irmãos podem fazer, do que Deus pode fazer através dos irmãos. Mas aquilo que é mais útil para a edificação do corpo de Cristo é que Deus seja glorificado nas nossas fraquezas. Então, assim como Paulo, a nossa oração é que nós falemos das nossas fraquezas. É que nós exaltemos a Cristo nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Isso sim nos torna humanos, isso sim nos torna empáticos, isso sim faz com que cada crente possa achar e possa saber que Deus pode fazer por ele o mesmo que fez por mim, o mesmo que fez pelo pastor, o mesmo que fez por Paulo, que sendo homens comuns foram capacitados por Deus a anunciar a sua palavra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque temos plena convicção da nossa fraqueza, do nosso pecado, da nossa dificuldade, da nossa limitação como seres carentes da tua glória, necessitados do teu favor, como seres que sem ti, ó Deus, somos inúteis. Se não estivermos em Cristo, ó Deus, nada podemos fazer. Somos apenas inúteis e não conseguimos fazer outra coisa se não pecar, se não estivermos em Ti, meu Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, que Tu possas, através do Teu Santo Espírito, nos capacitar a falar a Tua palavra, a fazer a Tua obra, nos dar, ó Deus, a alegria da Tua salvação. E que a Tua igreja, ó Deus, possa ser edificada através da glória, ó Deus, ao Teu nome, que vai da fraqueza dos Teus servos, Senhor,
Porque sabemos, ó Deus, que a Tua glória, assim como o Teu nome era glorificado nas fraquezas de Israel, seguramente o Teu nome é glorificado nas nossas fraquezas. Porque nada somos, mas Tu, ó Deus, és tudo nas nossas vidas. Que cada sucesso, que cada coisa boa, que cada milagre, que cada ato providencial nas nossas vidas, ó Deus, possa ser atribuído a Ti e somente a Ti. E que o Teu nome seja engrandecido no nosso meio. Não da justiça que provém de nós, não dos nossos méritos, não das coisas boas que temos, mas senão, ó Deus, da Tua glória, do Teu poder e da Tua capacitação. É assim, ó Deus, que nós Te pedimos. Sê conosco, trabalha nos nossos corações e nas nossas vidas, para que possamos crescer como igreja, fracos, necessitados, mas debaixo da Tua proteção e do Teu favor. Nós sabemos que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Essa é a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.